em nossa vida, né? E colocar ele diante do altar do Senhor, para que sobre a cabeça dele venha um óleo fresco, direto do trono da graça do Senhor, que traga a ele paz no coração, que traga a ele alegria de estarmos aqui reunidos em irmão e assembleia diante do Senhor. Amém? Senhor, diante de Ti nós apresentamos a vida do pastor Daniel, Teu servo, Senhor, no qual tem se dedicado a ministrar a Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que nesse momento ele seja instrumentalizado e capacitado pelo Teu Santo Espírito. Que através dele, Senhor, venha o pão, o alimento para nossas vidas, que o Senhor colocou já no coração dele. Nós oramos, Pai querido, que os nossos corações estejam preparados para receber essa orientação do Senhor. Diante de Ti nós colocamos a vida do pastor Daniel, a vida de Emanuele, a vida do Davi e a vida de todos os irmãos aqui presentes. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A irmã Jande. Meus irmãos, Deus há de nos falar essa noite com graça e que a voz do Senhor não apenas seja ouvida, mas que ela principalmente seja obedecida. Amém? Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso de número 9 ao verso de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. Diz assim o texto sagrado, meus irmãos: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. O Senhor está entre nós. A Tua presença é real, ela pode ser sentida. E nós queremos, ó Deus, nos humilharmos diante dessa presença bendita, augusta, majestosa, e queremos confessar diante do Senhor as nossas limitações, fraquezas e os nossos pecados. Queremos que este culto nos dê, ó Deus, a graça de nos enxergarmos como realmente nós somos. Que o Senhor nos dê a graça de, contemplando a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua majestade, possamos, ó Deus, nos quedar e nos humilhar aos Teus pés. Que o Senhor fale conosco e que esta palavra possa gerar em nós mudança e transformação de vida. É o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, não há como negar, a humildade, ela é uma virtude pouco cultivada. Numa sociedade em que se valoriza a força, habilidade, competência e resultado, há muito pouco espaço para a humildade. Nós estamos diante de uma geração vaidosa, uma geração amante de si mesma, uma geração egocêntrica e, por que não dizer, uma geração narcisista. Uma geração que cultua a autopromoção. Dificilmente você vai encontrar na igreja
alguém fazendo a seguinte oração: Senhor, eu reconheço a minha arrogância, eu reconheço a minha prepotência, eu preciso que o Senhor me faça humilde. Essa é uma oração raríssima, dificilmente ouvida na igreja. O contrário, irmãos, da humildade é a arrogância, e a arrogância é como um mau hálito. A pessoa que sofre de mau hálito, ela simplesmente não percebe o odor que sai dos seus lábios. Ela já se acostumou com aquele odor. Mas o mau hálito incomoda as pessoas que estão ao redor. E é uma situação tão constrangedora e tão constrangedora que quem está ao redor não consegue dizer à pessoa que ela tem aquilo. A arrogância é assim. A prepotência é assim. A soberba é assim. A pessoa que é arrogante, que é soberba, ela não se percebe. Ela jamais admitiria isso. Mas a postura que ela assume, a conduta dela, incomoda muitas pessoas, e as pessoas que estão ao redor não conseguem dizer a ela o quanto ela é soberba, o quanto ela é arrogante. Todos nós sabemos, irmãos, que é simplesmente insuportável conviver com alguém arrogante, porque a soberba, ela provoca no outro repulsa. Foi Moody quem disse a seguinte frase: o homem pode demonstrar um falso amor, pode demonstrar até uma falsa fé, pode até demonstrar uma falsa esperança, mas o homem jamais poderá simular uma falsa humildade. Porque a humildade não adianta você dizer que é humilde. Aliás, foi Charles Swindoll quem disse que a humildade é a única virtude que quando você diz que alcançou, você acabou de perder. Então não se trata de você afirmar se é ou não é humilde. A questão é, a pessoa com quem você convive reconhece você como uma pessoa humilde? A questão não é se você tem coragem de admitir ou não se é arrogante ou se é soberbo. A grande pergunta que deve ser feita é: você que convive comigo todos os dias, me considera alguém soberbo e alguém altivo? Nós precisamos, irmãos, antes de começarmos a trabalhar o texto, desconstruir alguns mitos sobre humildade. O primeiro mito que a nossa cultura construiu sobre a humildade foi o seguinte: que o pobre é humilde. E eu quero dizer a você o seguinte: humildade nada tem a ver com pobreza. Nada tem a ver com pobreza. Não confunda a humildade com pobreza. Sabe por quê? Tem muito pobre orgulhoso. Tem muita gente que é pobre e é soberba e é altiva. Assim também como tem muita gente rica que é humilde. Gente abastada, com abundância de recursos e que ainda assim é simples. Humildade, irmãos, nada tem a ver com o carro que você tem, com a roupa que você veste, com o emprego que você ostenta. Humildade não tem a ver com ter. Humildade tem a ver com ser. Não é o que você tem, é quem você é. Esse é o primeiro mito que nós precisamos desconstruir, então. Humildade nada tem a ver com pobreza. O segundo mito que precisamos desconstruir: humildade nada tem a ver com conhecimento. É muito comum a gente se referir a algumas pessoas que são estudadas, dizer assim: não, fulano é doutor, estudou em grandes universidades, tem um currículo impressionante. E aí nós nos dirigimos a outras pessoas que não tiveram educação formal e dizemos: não, essa pessoa é tão humilde. Humildade nada tem a ver com conhecimento. Aliás, foi Salomão quem disse que a verdadeira sabedoria mora com pessoas humildes. Então, humildade nada tem a ver com conhecimento. Terceiro mito que nós precisamos
desconstruir é o seguinte: humildade nada tem a ver com passividade. A gente costuma dizer assim, aquela pessoa que aceita tudo. As pessoas fazem dela gato e sapato, pinta e borda, porque ela é uma pessoa muito humilde. Não, isso não é humildade, isso é ser trouxa mesmo. Humildade nada tem a ver com isso, irmãos. Isso não é humildade. E aí, para nos ajudar a construir um conceito bíblico, um conceito que as Escrituras nos trazem sobre humildade, eu trouxe aqui duas pessoas muito renomadas, dois escritores que falaram muito sobre esse assunto. Um é filósofo e o outro é um escritor, C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele disse o seguinte, irmãos, que o primeiro passo, escute bem, o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. C.S. Lewis está dizendo, se você deseja caminhar humildemente diante de Deus e diante dos seus irmãos, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o quão orgulhoso você é. E ele continua dizendo, a humildade provém do verdadeiro conhecimento de Deus e do correto conhecimento de nós mesmos. Se você sabe quem Deus é e quem você é, não haverá motivo algum para você se jactar-se ou para você se vangloriar de alguma coisa. A pessoa que é soberba, a pessoa que é altiva, ela tem uma visão diminuta de quem Deus é e uma visão majorada de quem Ele é. O outro teólogo que eu trouxe escreveu um livro muito conhecido, Dinheiro, Sexo e Poder, é o Richard Foster. Ele diz o seguinte, humildade como a capacidade de viver o mais perto possível da verdade, e isto inclui a verdade sobre a própria pessoa. Ser humilde tem a ver com o entendimento claro daquilo que a pessoa é. Nesse livro, Dinheiro, Sexo e Poder, ele conta uma história muito interessante. Ele escreveu esse livro que se tornou um grande best-seller no mundo cristão, e ele foi convidado para uma noite de exposição do livro, uma noite de autógrafos, e aí ele se assentou e multidões de pessoas foram àquele evento, e várias pessoas começaram a falar muitas coisas sobre ele. Ao final daquele tempo, depois de escrever tantos autógrafos e ouvir tantas pessoas falarem o quanto ele era bom, o quanto ele era uma pessoa usada por Deus, o quanto as pessoas o admiravam, ele se deu conta de que o orgulho estava criando raízes no coração dele. E ele virou para a esposa e disse assim, meu bem, a gente precisa sair e ir embora imediatamente. E aí a esposa dele, mas como? A gente veio aqui para isso. Aí ele disse assim, não, a gente precisa ir porque eu estou começando a acreditar que todas essas coisas que as pessoas estão dizendo ao meu respeito é verdade. Eu preciso sair daqui agora. Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido. É uma parábola muito conhecida por Jesus. Contada por Jesus. E ao contar essa parábola, Jesus toca na essência do problema humano. Jesus vai falar sobre o problema do orgulho, o problema da soberba, e vai fazer um paralelo com a humildade, a humilhação. William Hendricks, que é um comentarista do Novo Testamento, ele afirma que a situação descrita na parábola não era um exagero. Por mais que tenha sido uma história fictícia, criada por Jesus, Jesus não está criando aqui uma hipérbole, não. Ele está retratando algo que acontecia naqueles dias. Algo muito próximo à realidade. E Jesus nos fala, irmãos, que 2 homens subiram ao templo com um propósito, o propósito de orar. Veja que o texto diz isso aí, verso 9 e verso 10. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 pontos. Vai começar a parábola agora. Jesus diz no verso 10, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano.
Jesus usa duas figuras para protagonizarem aquela história. E você, como um estudioso da Bíblia, sabe que o fariseu aqui era o ícone da espiritualidade da época. Fariseu era símbolo da religiosidade. Alguém que levava Deus a sério, alguém que ia todos os domingos na igreja, alguém com a vida ilibada, com a vida irrepreensível. Esse homem vai ao templo com o propósito de orar. E aí Jesus introduz um segundo personagem, que é o publicano. Quem é o publicano, irmãos? Publicano era um judeu tido pelos seus irmãos como um traidor. Porque Roma, quando dominou Israel, Roma nomeou alguns coletores de impostos. Roma colocava um pesado jugo de impostos sobre a população e eles deveriam pagar. E quem cobrava esses impostos eram judeus que trabalhavam para Roma. E muitos deles enriqueceram, cobrando inclusive mais do que poderiam cobrar. E Roma fazia vista grossa. Por exemplo, eles diziam assim: eu quero que 1/3 da plantação chegue até aqui. Se você vai cobrar como imposto metade, 50%, pode embolsar o restante. Eu quero é que 1/3 chegue aqui para mim. E muitos publicanos fizeram fortuna naquela época. A Bíblia nos conta a história de um publicano, que foi Zaqueu, que ficou riquíssimo, e quando ele se converte, ele diz: metade dos meus bens eu vou doar aos pobres de Jericó, e se alguém eu defraudei nessa cidade, restituirei 4 vezes mais. A figura do publicano era uma figura odiosa nos tempos de Jesus, mas ele também vai ao templo com o mesmo propósito, com o propósito de orar. Então, naquele culto, tinha 2 tipos de pessoas. Essa história que Jesus conta é uma história sobre um culto. E sobem àquele culto 2 tipos de pessoas. Um religioso, irrepreensível, todos os domingos, frequente. O outro, um pecador, odiado pelos seus irmãos, com a vida completamente fora dos padrões de Deus. E esses 2 homens sobem ao templo para orar. E são esses 2 homens que Jesus utiliza para nos mostrar o que é e como é a oração de alguém arrogante, prepotente, soberbo, e alguém que é humilde, quebrantado. Então eu gostaria de examinar esse texto nessas 2 perspectivas. Examinar o modo como esses 2 homens cultuam a Deus. E pode ser que, examinando esse texto, você se reconheça. Você se veja. Então vamos examinar primeiro as atitudes de uma pessoa arrogante. Vamos examinar primeiro as atitudes desse fariseu. O verso de número 11, ele começa nos falando como foi feita a oração daquele fariseu. O texto diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa é a oração desse homem, de um religioso. E aí ele nos mostra, irmãos, que uma oração arrogante, ela tem pelo menos 3 aspectos que precisam ser observados. Primeiro, o culto dele é um culto à personalidade, é um culto voltado à personalidade. Veja que o texto começa dizendo assim: o fariseu posto em pé. Essa expressão, posto em pé, dá ideia, William Hendricks também diz, que ele procurou um lugar de destaque. A questão não era orar em qualquer lugar. Ele queria orar para ser visto. Que a sua oração impressionasse as pessoas. Ele queria causar um impacto nas pessoas que o ouviam.
O culto dele não é um culto centrado em Deus, é um culto centrado em si mesmo. Sua oração, o fariseu agradecia não pelas obras de Deus, ele agradecia pelas suas próprias obras. Ele não está grato a Deus pelo que Deus fez, ele está grato a si mesmo pela maneira como ele age, como ele é bom, como ele é santo, como ele é irrepreensível, ovacionado em sua justiça própria. É uma oração de autoglorificação, uma oração centrada em si mesmo. Se você perceber aí, ele cita o pronome pessoal 5 vezes. Deus só aparece na primeira sentença, ó Deus. Depois Deus some da oração dele. Ele começa a falar de si, para si, sobre si. Nós estamos vivendo, irmãos, numa geração onde a marca de muitos cultos é exatamente essa, o culto à personalidade. Existem pastores na igreja evangélica que se tornaram mais do que pastores, se tornaram popstars da fé. Existem cantores que, ao invés de conduzir a igreja em louvor, adoração e quebrantamento, se tornaram estrelas e são vistas como tal. Nós estamos presentes numa geração onde há um culto à personalidade e nós precisamos dizer isso de maneira muito enfática, irmãos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não precisa de estrelas. Ele precisa de pecadores arrependidos. O que Jesus está denunciando nessa parábola é que o pior tipo de arrogância que existe é a arrogância espiritual. Há pessoas que se consideram mais espirituais do que outras pessoas. Precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. Deixa eu te dizer algo. Você não é tão bom quanto você imagina. Por mais que você passe a se jactar, dizendo eu faço isso, eu faço aquilo, você não é tão bom quanto você imagina. Pare de alimentar um conceito elevado acerca de você mesmo. Foi o profeta Isaías quem disse que as nossas boas obras diante de Deus são como trapos de imundície, não servem para absolutamente nada. Santo Agostinho disse: a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes para absolutamente nada. A suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes para absolutamente nada. Então essa é a primeira característica da oração de uma pessoa que é arrogante, de uma pessoa que lhe falta humildade. O seu culto, a sua oração, a sua adoração é centrada na personalidade, é centrada em si, nos seus anseios, no seu desejo. Ah, se o culto não me agrada, mas quem disse que o culto é para te agradar? O culto deve agradar apenas a Deus. A segunda característica de uma pessoa assim é que ela se considera superior aos demais. Veja que na oração do fariseu é esse paralelo que ele trata. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como estes homens. Eles são roubadores, injustos, adúlteros, e eu também não sou como esse publicano. Eu não sou como dos demais. Essa é a segunda característica. Considera-se superior aos outros. Eu sou mais crente, eu sou mais espiritual, eu tenho mais intimidade com Deus. Irmãos, a Escritura diz que aquele que está em pé, tenha muito cuidado para que não caia. Todos nós somos vulneráveis. A Bíblia diz que a arrogância, ela precede a queda. É preciso ter muito cuidado
em se considerar superior aos outros. Há pessoas que são tão inseguras, mas tão inseguras, que precisam sempre ser autoafirmadas. Foi São Bernardo quem disse que a humildade é o mais perfeito conhecimento de nós mesmos. Se você tiver uma percepção exata de quem você é, você vai ver que não há razão nenhuma para você alimentar no seu coração a sensação de que você é melhor do que o seu irmão, porque você não é. Deus não tem filhos prediletos. Você não é um filho predileto de Deus. O amor que Deus sente por você é o mesmo amor que Ele sente pelo seu irmão. Portanto, não se considere uma pessoa acima das outras, porque você não é. Essa é a segunda verdade que essa oração nos revela. A terceira verdade é que a pessoa que está com o coração contaminado pela soberba e pela arrogância, ele torna-se um crítico implacável do erro alheio e ele é cego diante dos seus próprios equívocos. Esse fariseu, ele consegue enxergar o pecado do outro com muita facilidade. Veja que ele consegue dar nome aos pecados com muita facilidade. Estes roubadores, estes injustos, estes adúlteros, este publicano. A arrogância espiritual nos leva a agir assim, a ser implacável com o erro do outro, mas ele não conseguia perceber o grande pecado em que ele estava mergulhado. Em sua oração, o fariseu citou o publicano não para interceder por ele, mas para acusá-lo. É isso que a arrogância faz conosco, irmãos. A gente passa a acusar o irmão. Nós nos tornamos condescendentes com o nosso pecado e implacáveis com o pecado do outro. É isso que o texto nos revela. Ele não tolera o erro do outro, ele não admite o fracasso alheio. Então esse é o primeiro cenário, essa é a primeira oração, esse é o primeiro personagem. O fariseu, que era um homem justo aos seus próprios olhos, era um homem irrepreensível, visto na sociedade como alguém irrepreensível, e que faz esta oração. A outra figura, o outro personagem é o publicano. E aí eu queria que você olhasse para a oração desse homem. Como deve ser a oração de um coração humilde e quebrantado diante de Deus? O verso de número 13 nos narra a oração desse homem. O texto diz assim: o publicano, estando em pé, veja que há uma mudança significativa na expressão aqui. No fariseu, o texto diz assim: ele pôs-se em pé. No publicano diz, estando em pé. Os comentaristas bíblicos vão dizer que essa força de expressão utilizada aqui é a grande diferença na maneira como eles começam a adorar. Porque o fariseu, quando ele se levanta feito um pavão. Ele se põe em pé. E o publicano, do jeito que ele estava, em pé, ele passa a orar e dizer o seguinte. E há uma outra informação. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quais são as lições que esse publicano nos traz? Primeiro, irmãos, todo aquele que se aproxima diante de Deus deve se aproximar com um profundo sentimento de indignidade. Profundo sentimento de indignidade. Enquanto o fariseu procurou o melhor lugar para orar, a Escritura diz que o publicano estava de longe. Ele não ousava entrar no santo lugar. É uma referência direta ao pátio externo.
Ele estava num lugar distante. André Murray afirma que a humildade é a face mais bela da santidade. Quando nós olhamos para esse homem aqui, o que nós encontramos é alguém que está expressando um profundo sentimento de indignidade. É aquilo que Pedro sentiu quando Jesus operou um grande milagre. Pedro disse: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. E Jesus disse: Pedro, doravante agora serás um pescador de homens. É a mesma sensação que Isaías teve lá em Isaías capítulo 6, quando ele disse: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Habito no meio de um povo de impuros lábios, estou perdido. Um profundo sentimento de indignidade. Irmãos, nós estamos essa noite diante da ceia do Senhor. E essa mesa, ela precisa provocar em nós esse profundo sentimento de indignidade. Paulo diz que nenhum cristão deve se aproximar do corpo e do sangue de Jesus de modo leviano. Nós precisamos fazer isso com um santo e um reverente temor a Deus. Profundo sentimento de indignidade. Ele estava em pé de longe e ele não ousava levantar os olhos aos céus. O texto também diz que a atitude de uma pessoa humilde é que ela expressa uma profunda contrição e quebrantamento. Veja o que o texto diz ainda: ele batia no peito e dizia. Ele batia em seu peito. Ele não ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito. Essa é uma expressão usada pelos hebreus, pelos judeus, para expressar profundo quebrantamento, profunda contrição. A Bíblia diz, irmãos, que há algo que Deus não rejeita, é um coração contrito e um espírito compungido. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça àqueles que são humildes. Quando você entrar na presença de Deus, calce os seus pés com as sandálias da humildade. Reconheça a Deus quem Ele é e reconheça quem você é. A Escritura finaliza dizendo que a oração daquele publicano era a seguinte: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele reconhece a sua vida pecaminosa, a sua podridão, o seu pecado. Ele reconhece exatamente quem ele é. Enquanto o fariseu dizia: jejuo 2 vezes por semana, e olha que a lei obrigava o homem a jejuar 1 vez por ano. 1 vez por ano. Esse homem jejuava 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo quanto ele possuía. Uma vida irrepreensível, de fato. O publicano, por sua vez, as suas obras não o credenciavam. Ele era um pecador. Sabia disso. E a oração dele era: Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui é uma citação direta do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Esse é o nosso segundo personagem. Um publicano, um homem sem credenciais, um homem sem popularidade, um homem mal visto pela sociedade, mas que também vai à igreja com o mesmo propósito, o propósito de orar. 2 homens sobem ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Um era santo, o outro era um pecador. E aí a parábola, irmãos, se encerra com algumas lições importantes que todos nós precisamos levar isso para casa. A primeira lição que a parábola nos traz é a seguinte: frequentar uma igreja e se envolver com a liturgia não é o suficiente para se alcançar o favor de Deus. Frequentar a igreja não é o suficiente para se alcançar o favor de Deus.
Veja que no verso de número 14, Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu foi ao culto, mas ele não obteve a benevolência do Senhor. Ele não recebeu a graça do Senhor. O publicano foi ao culto, e esse sim recebeu. A questão não é se você veio aqui hoje ou não. A questão não é se você vem ao culto ou não. A questão é muito mais profunda. E aí nós vamos para a segunda lição que o texto nos traz. Você pode estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas com motivações erradas. Estes dois homens estavam no lugar certo, estavam no templo, estavam fazendo a coisa certa, ambos estavam orando, mas a motivação deles era completamente distinta. Muito cuidado para que você não esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Qual foi a sua motivação em vir aqui essa noite? Se foi para cumprir uma mera liturgia, ficar bem com Deus, você vai voltar para casa do jeito que você voltou, do jeito que você chegou. Mas se você veio aqui para reconhecer quem Deus é, e para confessar quem você é diante dele, pode ser que você volte para casa justificado. Eu queria levar você a pensar, em último lugar, sobre essa última expressão que Jesus utiliza no texto. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este desceu justificado para a sua casa. Daqui a pouco o culto vai se encerrar e você vai para casa. A pergunta é: você vai voltar para casa justificado ou não? A palavra justificado aqui é utilizada por Jesus como uma questão forense mesmo. Tem alguns juristas aqui na igreja, podem me ajudar e falar com mais propriedade do que eu. Esse homem aqui, a justiça de Deus foi atribuída a ele. Ele não está sendo justificado pelas suas obras, ele está sendo justificado pelas obras de Deus. É exatamente essa descoberta que Martinho Lutero vai fazer lá em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. O homem não pode ser justificado por suas obras, o homem só pode ser justificado por sua fé. Esse texto então nos fala, irmãos, sobre dois homens dentro da igreja, fazendo a mesma prática, mas com corações completamente diferentes um do outro. Eu queria encerrar a minha prédica com uma história de um missionário muito conhecido, que foi William Carey. William Carey é tido pelos missiólogos como o pai das missões modernas. Ele fez muitas coisas, muitas coisas. E eu vou ler aqui para que eu não perca nenhum detalhe dessa história. Conta-se a respeito de William Carey que em 40 anos de dedicação ao trabalho missionário na Índia, ele realizou numerosas obras de valor incalculável. Ele fez as primeiras traduções impressas da Bíblia para 40 línguas ou dialetos da Índia, da China e da Ásia Central. Ele criou o primeiro jornal, a primeira tipografia organizada, uma fábrica de papel e a primeira máquina de vapor na Índia foi dele. Fundou o primeiro colégio cristão e foi ele quem constituiu a primeira viagem missionária feita apenas por médicos. Estabeleceu e manteve 30 missões e muito mais. Quando William Carey estava doente, ele foi visitado por um pastor escocês que o elogiava por todos os feitos grandiosos que ele havia realizado. William Carey então se dirigiu a esse dileto pastor e disse: o Senhor tem estado a falar muito sobre William Carey. Por favor, quando eu estiver morto, fale apenas do Salvador
de William Carey. E realmente, em seu túmulo, ele fez com que jurassem que colocariam no seu túmulo a seguinte inscrição. Se você for a Londres, é essa inscrição que você vai ler no túmulo desse homem que fez grandes coisas. William Carey, nascido em 17 de agosto de 1761, falecido em 9 de junho de 1834. Um pobre, um verme desprezível, desamparado, que está agora nos braços do Salvador. É assim que nós precisamos nos reconhecer, irmãos, como pobres pecadores que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Esse homem não ousava erguer os olhos aos céus. Ele batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos o céu, nós não merecemos o perdão, nem tampouco merecemos a salvação. O que nós temos é por graça, apenas graça. E essa graça que nos foi dada por Cristo Jesus não nos torna melhores do que os outros que ainda estão nas trevas. Gosto de uma definição de Stanley Jones que diz: o que é um salvo, gente? É apenas um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou pão. Nós não somos nada mais do que isso. Pecadores que foram encontrados pela graça de Deus. Se você se acha algo mais do que isso, você é arrogante, prepotente, soberbo, e eu quero lhe aconselhar a se lançar aos pés do Salvador e a fazer essa confissão que o publicano fez. Senhor, sê propício a mim, pecador. Se você tiver uma noção exata de quem Deus é e de quão miserável você é, essa vai ser a sua oração. Mas se você tiver uma visão diminuída de Deus e uma visão majorada acerca de si mesmo, você vai começar a se jactar e dizer: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais. Eu podia estar no mundão, estou aqui na tua casa. Podia estar fazendo um monte de coisa, mas estou aqui, pagando o preço. Essa é a oração arrogante. Eu queria convidar você a orar.